Fala galera, vamos aqui então para nosso último vídeo da aula de hoje. E gente, antes de começar esse vídeo, eu deixo um desabafo aqui que eu gravei esse vídeo acho que umas 10 vezes e não é brincadeira, porque uma revisão sem ver o aluno é muito difícil saber o que você sabe ou o que você não sabe. Então, eu vou seguir aqui a sequência que eu pensei e o que você não souber, por favor, venha perguntar no Zoom, venha esclarecer as ideias que você não tem. Então vamos lá. A primeira coisa é transformar uma fração, como por exemplo o meio que nós vimos, para decimal. Isso eu já mostrei para você de certa forma no vídeo que eu falo da divisão. Porque como eu transformo? Basta eu dividir. 1 dividido por 2 vai dar para a gente a forma decimal daquela fração. Ok? Eu acho que esse você não vai ter muita dificuldade. Essa acaba sendo bem fácil. 1 meio é 0,5. Beleza? Vamos manter dois exemplos aqui, certo? Para você poder comparar. Suponha que eu pego 1/8. 1/8, o procedimento será exatamente o mesmo. Eu vou dividir 1 por 8, o que dá 0,125. Gente, nesse vídeo não vou fazer a divisão, afinal, isso está em outro vídeo. Beleza. Aí, gente, depois que você conseguiu essa primeira mudança, a gente vai fazer o seguinte. Suponha que eu tenho o decimal e queira ir para uma fração. Esse é um pouco mais complicado e você precisa de alguns pré-requisitos, ok? Se você não tiver algum deles, vá lá e me procure. Por exemplo, 5 vezes 10. 5 vezes 10 é 50. Basta você olhar que tem um único zero e colocar esse zero na resposta. Ou, se você pegar 5 vezes 100. 5 vezes 100 vai acontecer a mesma coisa, só que agora com dois zeros. Mas um outro jeito de ver isso é pensar que eu mudei de casa, certo? Vamos pensar, 18 vezes 10. Eu vou transformar em 180. O que é essa ideia de mudar de casa? A unidade virou dezena quando eu fiz vezes 10. Olhe no 180. Foi o que aconteceu. Agora, se eu tivesse 0,5 vezes 10, o que aconteceria aqui? Os meus décimos viram unidades. Então eu teria os 50, mas seria 50 com uma vírgula no meio, o que é simplesmente 5. Concorda comigo? Beleza? Gente, se você não tem esse conhecimento, me procure no Zoom para que eu possa te explicar ele com mais cuidado. Sem problemas? Vamos ver mais alguns exemplos. 0,3 vezes 10. Bom, isso é 3, simplesmente. Agora, um pouquinho mais difícil, vamos pensar se eu tivesse outro número, mas agora com duas casas, o 0,04. O que aconteceria se eu multiplicasse por 10? Isso seria 0,4. Pois o que era centésimo virou décimo. Essa é a ideia das multiplicações por 10, 100, 1000, está vendo? Unidade, décimo, vira unidade. O centésimo vira décimo, ok? Ele sempre irá caminhar uma casa, se tiver um zero, duas casas, se tiver dois zeros, e por aí segue, ok? Gente, agora o próximo conhecimento que você vai precisar articular. O próximo conhecimento é o seguinte: imagine que você tenha uma fração cujo denominador é 1, como por exemplo 7 sobre 1. Isso é simplesmente 7. Concorda comigo? Se você não faz ideia de onde está surgindo esse resultado, pense, 7 dividido por 1. 7 dividido por 1 é simplesmente 7. Beleza, gente? Essa é a ideia. 16 dividido por 1. Isso é simplesmente 16. Ótimo. Juntando essas duas ideias da divisão e da multiplicação, nós iremos transformar decimais em frações. Bom, vamos ao passo a passo para poder fazer isso. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar meu decimal
e imaginar que ele é uma fração, o que de fato não será, ok? Porque uma fração tem que ser um número inteiro sobre outro. Então temos aí 0,5 sobre 1. Bom, feito isso, o que nós iremos fazer? Nós iremos fazer o seguinte: eu quero que a parte de cima seja um número inteiro. E para o 0,5 poder ser um número inteiro, basta eu multiplicar por 10, como já vimos. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 5, vou deixar eu apenas ajustar a cor, 5 sobre 10, concorda? Então, eu tenho aqui 5 décimos. Repare que a fração que eu obtive não é a fração irredutível, como estava ali no começo, que é 1 sobre 2. Mas, as frações, como nós vimos no vídeo passado, têm suas múltiplas formas. Agora, vamos fazer com 0,125. Bom, quantas casas decimais eu tenho aqui? São 3, não são? Então, eu preciso que o número ande 3 casas decimais. Para fazer isso, que é o décimo, centésimo e milésimo, eu vou ter que multiplicar o número por 1000. Concordam comigo? Se são 3 casas, multiplico por 1000. Ótimo. Então, multiplico embaixo, multiplico em cima também, para a fração poder ser equivalente. E tenho aqui meu resultado em forma de fração, que é 125 sobre 1000. Bom, galera, agora pessoal? Bom, galera, agora vamos aí ao nosso último ponto, que é a porcentagem ou percentual. Porcentagem é uma forma diferente de escrever fração, ok? O que é a ideia? A ideia é que sobre 100 é igual a porcento, que é essa barra com um ponto em cima e um ponto embaixo. Bom, novamente, nós iremos usar a ideia de fração equivalente. Repare na fração 5 décimos, que o número que nós temos embaixo, que é o denominador, nesse caso, é 10. Vamos lá. Se o número que eu tenho no denominador é 10 e gostaria que ele fosse 100, eu preciso pensar o quê? Eu preciso pensar qual número vezes esse 10 aqui de baixo vai resultar em 100. Bom, isso é fácil, não é? Para eu obter 100, basta eu fazer 10 vezes 10. Só que como a fração é equivalente, se eu multipliquei embaixo, tenho que multiplicar em cima. Então, eu faço 5 vezes 10, o que dá para a gente o nosso querido 50 sobre 100. Ou, na forma percentual, o nosso número de 50%. Concordam? Essa é a forma de fazer isso. Agora, vamos olhar para o de baixo. O de baixo, o número que eu tenho, que é 1000, é maior. Então, eu vou dividir por 10. Ok? Então, quando eu divido por 10, o 1000 passa a ser 100, só que se eu divido em cima, eu preciso dividir embaixo. Gente, ficou um pouco apertadinho aqui, mas acho que você consegue entender o que está acontecendo. Tá bom? Então, beleza. Quando eu divido 100, quando eu divido, então, 1000 por 10, eu tenho um número 100, que é o que eu queria, por isso que me motivou a fazer isso. Agora, o 125 dividido por 10 é 12,5. Beleza? Então, agora eu vou reescrever na forma que eu gostaria, que é 50% e 12,5%. Gente, tem muitas coisas que não foram ditas aqui para você ter uma compreensão plena. A ideia é que isso seja uma revisão. E eu tenho certeza que não são todos que conseguem acompanhar isso como revisão, não lembram de todas essas ideias. Vão ao Zoom, me procurem, pergunte por que vezes 10 dá isso, por que dividido, por que... Fique à vontade, use a aula para aprender. Esse assunto é fundamental no curso, fundamental, ok? Obrigado, gente.